Olá, gente, tudo bem? Hoje nós estamos começando o nosso quinto dia e nós vamos estudar o capítulo 5 e o início do capítulo 6. Teve o mundo, teve a queda, teve Caim e Abel. Caim acabou ficando frustrado achou que Deus era obrigado a aceitar a sua oferta e achou ruim Deus ter aceitado a oferta de Abel, assassinou o irmão. E quando assassinou o irmão, ele resolveu criar, a família dele separado de Deus. Então começou-se aí uma linhagem onde, quando chega no sétimo descendente, se mostra, Moisés faz clareza, questão de mostrar que a maldade tinha sido enorme. Então Lameque, ele se vangloriava de ser assassino. Ele achava o máximo o quanto ele conseguia ser perverso, o quanto ele conseguia subjugar, fazer com que todos ali ao redor servissem ele, nessa mentalidade do homem. E no meio desse caos, aparece Deus e envia Sete. Envia o Sete, onde a semente, esse descendente, poderia vir. Então a gente começa o Gênesis 5 com Moisés querendo fazer como se fosse comparar a semente da serpente, esse jeito de pensar, com essa semente do homem. Vem comigo, bora ler que é maravilhoso. Quando a gente chega em Gênesis 5, a gente começa a ver a descendência de Adão e essa semente passando, mas a partir da visão do reino de Deus. Então, essa semente de Deus que vai culminar no nosso Messias maravilhoso. Então, este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a sua semelhança o fez. Homem e mulher os criou. Quando foi criado, ele os abençoou e os chamou de homem. Então ele recapitula que, vamos lembrar que você e sua esposa foram feitos os dois juntos para parecer com Deus. E vocês foram abençoados para ser esse sacerdote. Então existe uma bênção de Deus que, por mais que o pecado tenha deformado, não retirou. E aí ele continua dizendo que Adão gerou um filho nessa semelhança de Deus, conforme a imagem dele, e deu o nome de Sete, e deu o nome de concedido. Então, eles vão contando as gerações. Bora lá. Adão, Sete. A gente está na segunda geração. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. É engraçado que a Bíblia nos mostra claramente que essa história não é história da humanidade. Essa história é a história de Deus, de como ele revela. O que é importante é a semente dele. Então ele vai levando geração em geração quem está levando a semente dele. Então Adão teve vários filhos e filhas, gostavam de vários filhos e filhas e tudo bem. Mas a semente de Adão estava em Sete. Depois ele vem mostrar que Sete gerou Enos. Depois teve outros filhos e filhas, mas a semente desse descendente vai para Enos. Então cada genealogia da Bíblia, ela tem uma importância vital de traçar esse paralelo, de mostrar de que semente, a qual semente aquilo está passando, para mostrar até esse Messias esperado, porque todo o desejo da Bíblia é um desejo escatológico de restauração de todas as coisas. Todo o desejo da Bíblia tem a ver com Cristo, com Deus. A Bíblia e o mundo não é uma história sobre o ser humano. Não adianta ler ela com a visão humanista. A Bíblia é uma história sobre Deus. Então a gente está lá, a gente teve Adão, Sete, e agora nós temos Enos, o terceiro da genealogia. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Não importa o quão longevo ele seja, ele morreu. Depois Enos gerou Cainã. Cainã é o quarto descendente. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Como Deus disse, o dia que você comeu a árvore do bem e do mal, irá morrer. Aos 70 anos, Cainã gerou Malaléu. É o quinto descendente.
Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu aos todos 895 anos e morreu. O sétimo, a plenitude, gente. Jared, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Eu quero parar um pouco na história de Enoque. Eu quero que a gente abra os olhos para o que a Bíblia está querendo nos mostrar aqui. Ele mostra uma semente. Então ela coloca um paralelo de Caim e ele vai levando até Adão. Então, quando sai de Adão, é como se estivesse filmando. Ó, esse é Caim, esse é a semente do Sete. Aí na hora que termina a Sete até o final, ele sai dessa história e faz um panorama. Ele começa a meio que filmar de cima. É como se fosse um diretor. A Bíblia é o livro mais maravilhoso que existe, porque ele é revelação de Deus, mas só a parte escrita, ele é uma poesia, ele é muito bem estruturado. Não tem como não ser palavra de Deus. Que maravilhosa é essa Bíblia. Então, mas quando chega no 7, ele quer contar uma outra coisa. A sétima plenitude de andar com Deus é Enoque. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu falei que Enoque significa dedicação, disciplina. Disciplina no lugar errado só dá caos. Então, domínio próprio Hitler tinha. Assassinou milhares de judeus porque ele acreditava que aquilo era o certo. O domínio próprio por si só, a dedicação por si só não leva a nada. Mas a dedicação ao caminho de Deus, andar com Deus, estar decidido e dedicado a Deus, faz a história de Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 972 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém foi conhecido como o homem mais longevo da Bíblia. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Ele até gerou filhos e filhas, mas o relato mais lindo é que ele andou com Deus. Ele viveu ao todo os 365 anos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 365 é o número da completude. Uma coisa é plenitude, uma coisa é ciclo completo. É o tempo que a Terra gasta para andar ao redor do Sol. É um ano. Esse 365 anos ele não viveu menos do que a completude da situação. Ele terminou todo o processo dele da Terra. Em 365 anos ele terminou tudo, que ele foi completo o ciclo dele. E é lindo. Enoque andou com Deus. Eu fico pensando, imagina, quando eu morrer, a única coisa que eu queria escrito na minha lápide é: Jordana andou com Deus. Imagina deixar escrito, todo mundo percebia que a pessoa andava com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. É como se o narrador ele tivesse querendo contar essa história da semente, mas ele querendo entrar na plenitude, mostrando que uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada totalmente a Deus, a ponto de nem experimentar a morte, a ponto de ser arrebatado. Enoque deu tanto sua vida para Deus que Deus o pegou, o capturou. Oh, Senhor, maravilhoso, como é lindo. É isso contando. E a gente continua a história, né? Então a gente chega naquele ápice, mas Deus continua. Porque a história da Bíblia é uma história de Deus. E não é a história de um homem. Não importa Enoque andar com Deus. É óbvio que para Enoque e para Deus é um relacionamento íntimo. Mas Deus não quer uma pessoa sã. Deus quer uma nação. Deus quer o povo dele escolhido. Deus está construindo uma família. Deus ainda estava ele é fiel às alianças, ele ainda estava preocupado com essa semente, com esse descendente, com essa restauração de todas as coisas. Então, como é lindo Enoque andar com Deus, como é lindo tantos homens santos na história. Mas a história não tem a ver só com os homens santos. A história tem a ver com Jesus.
Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 772 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 696 anos e morreu. Foi o homem mais longevo da história. Muito. E olha que engraçado. Se você fizer os cálculos, ele morreu no dia do dilúvio. No mesmo ano do dilúvio, na mesma época. Não sei se foi por causa do dilúvio, mas ele morreu na mesma época do dilúvio. Depois, aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu o nome de Noé. Noé, gente, significa consolo, alívio, descanso, repouso. Lameque, ele deu o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. É como se essa terra que não dava comida, eles estavam com fome, eles estavam cansados, eles estavam frustrados, é muita tristeza, e eles foram se apegando a Deus de geração em geração, a semente, e nessa promessa, nesse desejo de restauração de todas as coisas, e de repente, ele vem e fala: Noé chegou. Noé vai ser nosso consolo. Noé vai trazer o alívio. Noé vai aliviar do nosso trabalho, nosso sofrimento. Noé vai transformar essa situação. Então, depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Imagina que o narrador contou a história de Caim, contou a história de Jafé, mostrou que existiam duas sementes, duas formas de pensar nesse planeta e pegou e mostrou, pronto, Noé vai dar, olha Noé, deixa aí, ó as descendências dele, fica de olho. Noé vai dar auxílio, mas antes deixa eu te mostrar, sobrevoar para te mostrar como é que está a humanidade. E aí ele começa Gênesis 6 mostrando essa corrupção. Ele falou assim, ó, que quando os homens começaram a multiplicar na terra e nasceram-lhe filhas, os filhos de Deus viram que as filhas eram bonitas e escolheram aquelas que lhe agradam. Muita gente lê esse texto e pensa que são anjos, que são demônios, e começam a achar que são gigantes, e começam a fazer um tipo de interpretação ao longo da história que eu não acredito que condiz com a realidade. Você sabe por quê? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E quando a gente vai lá no Novo Testamento, a gente tem os fariseus e os saduceus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição da carne, e os fariseus sim. E os saduceus, como não acreditavam, ele foi até Jesus para falar sobre a ressurreição. E eles colocaram uma história milaborante de uma mulher que foi perdendo, porque eles tinham uma lei do levirato que é assim, ó, se eu perder meu esposo, o irmão dele casa comigo para me dar genealogia. Então, e essa mulher, ela foi perdendo os maridos, ela casou com 7, e a dúvida é, com quem que ela vai se casar na ressurreição de todas as coisas? E Jesus fala que existe ressurreição, que usa até o Deus falando que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus é um Deus de vivo, não de mortos, mas que quando acontecer a ressurreição, a gente vai ser igual a anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então, se Cristo, que é o verbo de Deus, que é a verdade encarnada, fala que anjo não casa, nós não podemos acreditar que aí são anjos. Então, o que acontece aqui? Estão traçando paralelos de duas sementes. Uma semente que pensa em Deus, que cultua em Deus, que são filhos de Deus, que estão carregando esse desejo de invocação, de oração de Deus, que querem comunhão e que querem entender a sabedoria de Deus, que quer aprender dele, que quer entender o que é essa inteligência humilhada, que são os filhos dos homens. E a gente tem a outra, que é filho de Caim, que quanto mais forte, mais subjuga, menos serve. E o que acontece é que esses filhos dos homens, eles começam
Por mais que tenham aprendido tudo certinho, eles começam a escolher esposas e lembra que a mulher e o homem quando casa, eles viram uma só carne, ela influencia ele. Eles começaram a escolher esposas segundo a beleza do mundo. Então eles começaram a escolher esposas pela aparência, em vez de escolher esposas pelo que Deus diz que é lindo. Deus diz que a mulher é linda quando ela é mansa, quando ela é sábia, quando ela é honrada. Ele diz que a beleza tem a ver com a humildade, de como você trata os outros, de como você honra seus pais. Porém, o mundo diz que a beleza tem a ver com uma constituição física. Como é que tá o olho, o nariz, o cabelo, a boca, os cílios, a plástica, né? E os homens, o filho desses homens começou a miscigenar. Não é que ficou duas mentalidades separadas, começou a juntar tudo. Então disse o Senhor, por causa das perversidades do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Então a primeira coisa, Deus não, o homem estava fazendo muito mal. O homem, ele estava com a visão totalmente deformada. O pecado, ele foi entrando em tudo. Então, a primeira coisa foi que Deus diminuiu a quantidade de tempo da gente nessa terra. Naqueles dias havia neflins sobre a terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado. Os homens famosos. Esses neflins, gente, eles também têm a ver com força, eles têm a ver com guerreiros, com um grupo social que achava que poderia subjugar. Tem algumas tipos de escrituras que falam sobre gigantes, né? Que neflins eram gigantes, mas não era gigante em constituição. Isso me parece muito gigantes em relação a poder. Poder do homem. Você vai ver o tempo todo a história mostrando o homem com uma vanglória, decidindo ter um poder por conta própria, e o pensamento de Deus mostrando que o poder tem a ver em capacidade de servir. Então, naqueles dias, haviam pessoas que queriam formar impérios, queriam formar poder, que queriam entrar em casa, roubar tudo. Eu sou mais forte que você, eu posso comer da sua comida, você pode plantar, na hora que for para colher eu vou lá e toma a força. E isso se tornou um herói. Esses grandes dominadores, né, se tornaram famosos. Quanto pior a pessoa era, mais lindo se parecia aos olhos humanos. E Deus olhou aquilo de cima e viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Ele viu o que isso ia acontecer. Ele deu uma olhada e viu, não tem mais jeito. Ele olhou para aquilo que estava acontecendo e para toda a inclinação e do como o homem achava que era bonito ser cruel. E o quanto o homem achava que era bonito toda distorção, toda maldade, toda perversidade que estava ali na terra, que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Esse é algo que Deus não se arrepende, tá, gente? Isso aqui é um sentimento humano, é uma forma de mostrar para nós qual seria o mais parecido com esse sentimento do coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina que você vai lá, casa com um homem. Na hora que você casou com o seu homem, ele é um bom marido, etc. tal, você descobre uma traição. E naquele momento você se arrepende. Oh meu Deus, por que eu casei com ele? E ali vem uma dor no seu coração. Mas você decide continuar com ele, você decide restaurá-lo, e você decide apresentar ele santo, e você vê que você teve seus filhos, você teve sua família, você teve a restauração das coisas, e você chega lá no final da vida, sabendo tudo o que sofreu, você olha para trás e fala, eu casaria de novo.
eu faria isso de novo. Esse homem, ele se transformou. Muitas vezes, o que mostra, a gente é conhecido como a noiva de Cristo. Mostra um casamento, mostra uma aliança, mostra essa fidelidade de Deus com a gente. E Deus, ele não é um segundo plano, não é que deu errado, então eu vou sacrificar. Não, Deus sabia desde o primeiro momento que ele estava criando, Deus sabia das consequências, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E nesse exato momento, existe uma dor no coração. Existe uma dor no coração de ver o como a maldade podia distorcer esse ser humano que foi criado para parecer com Cristo. Ele sabia quem era Cristo, ele fez tudo para parecer com Cristo, ele sabia o quão amoroso, ele sabia que o filho dele era capaz de se fazer pecado para pagar por nós que somos criaturas. Ele conhecia o filho, e ele conhecia, e ele via aquilo que está acontecendo. Ele via a maldade, a perversidade, e ele falava: não parece nada com meu filho. Meu filho não é isso. Meu filho não é violento. Meu filho não quer o melhor para si. Meu filho não acha bonito quanto mais perverso. E naquele momento, houve uma dor no coração dele, um arrependimento. Mas ele sabia do que o filho dele ia fazer, ele sabia que a restauração de todas as coisas, ele sabia da promessa, ele sabia da aliança, ele sabia quem ele era, ele sabia quem é o filho dela, e ele sabia em quem nós vamos nos transformar. Gente, como é lindo quando todos nós nos parecermos com Cristo. E a beleza do que vai se transformar é tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, que a restauração de todas as coisas, os novos céus e as novas terras vão ser tão maravilhoso que ele decidiu criar mesmo assim. Então, esse arrependeu-se, não é que Deus se arrepende, Deus decidiu, Deus viu tudo que ia acontecer e o que a gente ia se transformar, e ele falou: mesmo assim, vale a pena fazer essa aliança. Então, essa dor agora de ver o quão distorcido nós estávamos do que Jesus era. Então, é isso que o autor queria parecer como arrependeu-se. Mas Deus não se arrepende. Ele sabia de tudo. Nada sai da mão dele. Ele é soberano. Ele é perfeito. Então disse Deus: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves dos céus. Olha, chegou no clímax. Dizem que a sabedoria é o temor do Senhor. E a gente precisa temer. Você sabe por quê? Nosso Deus é maravilhoso e misericordioso. Mas Ele também é santo. Ele é separado de todo mal. Ele fez a gente para parecer com Cristo. E nada que não pareça com Cristo vai ser agradável aos olhos dele. Graças a Cristo, que nos limpou com o sangue, e Ele mesmo nos revestiu, e Ele mesmo nos prometeu nos entregar santo e irrepreensíveis a Deus, nós podemos ter acesso à sala do trono. Porém, o Senhor virá com justiça. O Senhor virá para julgar. E Ele mostra isso porque Ele já julgou. Ele já várias vezes na história mostra o julgamento dele. Então a gente precisa pedir temor do Senhor, e a gente precisa entender quem é Cristo, que Deus abre nossos olhos para entender a palavra dele. Mas por mais que o homem tenha se degradado, por mais que essa maldade tenha dominado o homem e ele está perverso e a perversidade está terrível, e por mais que o homem não se pareça nada, Deus continua sendo bom. Então, a Noé, aquela semente que a gente viu passando de geração a geração, aquela semente de Cristo, aquele descendente que ele prometeu, ele recebeu, ele vai cumprir. Ele mostrou benevolência. Então, a Noé, o Senhor mostrou benevolência. Bora comigo, meu povo!
Espero que vocês estejam gostando dessa leitura bíblica. Espero que esteja abrindo os olhos para essa mensagem maravilhosa e que o Espírito Santo possa continuar nos conduzindo dia após dia nesse estudo. Senhor Deus, nosso Deus maravilhoso, muito obrigada pelo Senhor permanecer fiel, apesar da gente ser quem nós somos. Senhor, coloca temor do Senhor no nosso coração, nos ajude a entender a sua palavra, nos ajude a entender o que o Senhor está contando, nos ajude a entender quem tu és, Senhor. Senhor, coloque em nosso coração desejo de continuar lendo sua Bíblia, desejo de contar do seu evangelho para as outras pessoas, Senhor. Que seja o seu Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, até!